Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem. Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu digo participam porque o nosso objetivo é interagir com os que nos ouvem e por isso apelamos que enviem para o canal, quem assistir a gravação, envie para o canal mensagens com perguntas ou com aditivos, acrescentando alguma informação. E para os que nos assistem, também eu faço um apelo que permaneçam até o fim e compartilhem. Porque compartilhar, ficar até o fim e enviar mensagens para o canal, seja mensagem de voz, seja mensagem escrita, faz com que a plataforma nos divulgue mais. E nós agradecemos a quem participa, fica até o fim e compartilha. Não digo bom dia, embora na hora da gravação coubesse um bom dia, porque muitas pessoas não assistem na hora da gravação, mas entram no canal, e isso pode acontecer durante qualquer hora do dia ou da noite. Portanto, eu me limito a cumprimentar os que nos ouvem e participam. Bem, hoje, excepcionalmente, nós vamos substituir o estudo bíblico, e somente hoje, não haverá repetição disso. Nós vamos substituir o estudo bíblico pelo anúncio e a explicação de um curso que estamos promovendo, que nós denominamos Estudantes e Professores e o Cristianismo. Né? Estudantes, professores e o cristianismo é um curso destinado, a ideia inicial foi destinar o curso a estudantes, porque nós temos ouvido histórias de estudantes que, ao chegar na faculdade e já até em colégios, sobretudo no ensino médio, mas pode acontecer até no fundamental, e lá encontram alguma barreira ou alguma crítica ao cristianismo. E muitas vezes não estão preparados para compreender eventuais equívocos dessa crítica, ou os equívocos dessa crítica. E não estão preparados, portanto, para defender as suas convicções cristãs. Não que precisem, não se trata aqui de que as pessoas façam curso para polemizar com professores, de jeito nenhum. Elas podem simplesmente, intimamente, saber que existem respostas para aquelas críticas. Se houver abertura, poderão dialogar com o professor, com o colega de turma, mas o importante é que intimamente tenham respostas para aquilo. E não se trata de municiar ninguém para atacar ninguém, nem para polemizar com ninguém, né? Mas para que as pessoas tenham segurança intimamente das suas razões, das razões pelas quais aceitam e seguem o cristianismo. Então, levamos em consideração que isso se dá num contexto em que as sociedades estão conflagradas. Não é só no Brasil, no mundo inteiro, as pessoas estão brigando por tudo e por nada, em razão de convicções, de ideias. E no meio desse conflito, que não está só nas escolas, esse conflito está nos meios em geral, nos meios de comunicação. Televisão, redes sociais, jornais, revistas, cinema, teatro, em toda parte, diretamente encontramos críticas ao cristianismo ou indiretamente, subliminarmente, ou seja, abaixo da percepção. E essa é a crítica mais perigosa, porque a pessoa assiste o filme, vê a peça teatral, lê um romance e não percebe que ali tem uma crítica, que ali tem uma posição contrária ao cristianismo. E, às vezes, é uma coisa bonita e até parecendo muito virtuosa. Né? Então, nós pensamos que deveríamos fazer um estudo.
Essa situação se torna mais complicada porque hoje há o que um cientista político de forma internacional chamou de choque de civilizações. Porque uma coisa era nós recebermos imigrantes, como recebemos durante muito tempo. Temos aqui uma grande colônia de italianos, uma grande colônia de alemães no sul do Brasil, e recebemos aqui espanhóis e pequenas imigrações de japoneses do Líbano, da Armênia, da Grécia, da Romênia, da Bulgária, de toda parte nós recebemos imigrantes. E isso não criava um choque, porque, exceto pelos japoneses, todos esses imigrantes eram ocidentais. Então, não havia um choque com a cultura ocidental, onde nós estamos inseridos, bem ou mal. Né? E quando eu digo que estamos inseridos na cultura ocidental, não estou negando que também temos influências de culturas pré-colombianas e africanas, e mesmo asiáticas, como é o caso da presença japonesa. Mas somos predominantemente ocidentais, ocidentais culturalmente. Agora, o mundo assiste à presença de grandes fluxos migratórios vindos do Oriente, ou do Médio Oriente, ou do Extremo Oriente, mas do Oriente. E isso cria um choque de civilizações, que se dá não só pelo aumento dos fluxos migratórios, ou seja, da chegada de imigrantes, e também até pela partida de emigrantes, mas isso se dá também pelas redes sociais, porque as pessoas hoje entram nos sites, nas redes e veem propagandas de culturas que não são ocidentais. Eu nem digo cristãs, mas que não são ocidentais. Né? E aí ideias de zoroastrismo, de budismo, até de islamismo, eu já tenho ouvido falar em conversões ao Islã aqui no Ceará. Então, isso cria uma área de choque para a qual muitas pessoas não estão preparadas para analisar e formular ideias baseadas em uma argumentação boa. Né? Então, tudo isso criou um abalo, isso gerou um abalo nas referências das pessoas. As pessoas têm referências filosóficas, teológicas, alguns recorrem a referências científicas ou meramente culturais, na tradição. E essas referências todas foram abaladas. Tem até um sociólogo de origem polonesa que diz que a sociedade ficou líquida. Então, se temos uma sociedade líquida, o que ele quis dizer com sociedade líquida? Os líquidos não têm forma. O líquido que está nesse caneco, ele tem uma forma de um cilindro. Mas se eu botar no outro recipiente, ele adquire a forma do outro recipiente. Se eu derramar, ele se espalha pelo chão. Então, os líquidos não têm uma forma definida. E o que é uma sociedade líquida? É uma sociedade que não tem uma forma de organização, não tem uma forma de um código moral, não tem uma forma de conduta. É líquida, tudo muda, tudo. E esse relativismo foi aprofundado pelos debates no campo da filosofia, da sociologia, da antropologia, da psicologia. Porque nessas vias todas existem teorias e doutrinas de grande prestígio, de grande repercussão, que refutam as referências da tradição, as referências das tradições religiosas e das tradições culturais. Então, as pessoas ficam sem referência. E isso faz muito sucesso em termos de adesão. Muitas pessoas estão aderindo a isso, ou aderiram a isso, porque elas se sentem livres. Né? E elas se sentem como que libertas dos limites de um código moral. E
as pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem argumento para se contrapor a isso. Então, nós pensamos em nos debruçar sobre o que seja um relativismo, que aqui, na divulgação do curso, eu estou chamando de relativismo cognitivo, que cognição é tomar conhecimento. Então, é o relativismo do conhecimento. É achar que o conhecimento pode ser subjetivo. Se o indivíduo acha que é um cachorro, então ele pode ser. Isso é uma mudança profunda, uma revolução profunda na ideia de conhecimento. Então, é um relativismo cognitivo, que reforça a subjetividade. Nós estamos trocando a objetividade, você é humano, você não é cachorro, pela subjetividade. Ah, você se acha cachorro, então você é. E também o relativismo moral, né? Que em linguagem filosófica a gente chama de axiológico. A axiologia é o reexame e a possível mudança dos valores morais. Então, estamos vendo também, ou pretendemos ver no curso, o significado, o alcance e a mudança dos papéis sociais. O que é que significa ser pai, ser filho, ser irmão, ser cônjuge, marido ou esposa? O que é que significa ser professor e aluno? O que é que significa ser autoridade civil, ser juiz, ser fiscal do trabalho, ser guarda de trânsito? Isso são papéis sociais. E o que é que isso significa? O que é que nós podemos fazer quando nos colocamos ou somos colocados num desses papéis? E qual foi a mudança que estamos presenciando? Qual é a mudança que estamos presenciando nesses papéis? E até onde essa mudança pode ir? Até onde o script desses papéis nos leva? Né? E isso afeta também não só alunos, professores, mas também líderes em geral. Líderes das famílias, líderes das igrejas, líderes do trabalho, líderes dos grupos sociais em geral. Pretendemos ainda nos debruçar sobre uma coisa que está na base de tudo isso, que dirige o nosso olhar para todas essas coisas, podendo limitar ou tornar mais agudo o nosso olhar, a nossa compreensão, que é a cosmovisão. Cosmovisão é uma ideia que a gente tem do mundo, da realidade, não só do mundo material, mas da realidade. Por exemplo, alguém que diz, não, eu me sinto cachorro, então eu sou um cachorro. Ou alguém diz, eu me sinto uma árvore, eu sou um cajueiro, então eu sou um cajueiro. Tem uma cosmovisão por trás disso. Quer dizer, uma visão de mundo que considera o mundo não apenas uma realidade objetiva, uma realidade material, mas uma realidade construída pela nossa mente. A ideia de que a nossa mente pode construir a realidade. E que, até certo ponto, isso pode se aplicar no campo de alguns valores, mas isso tem limites. Né? Bom, então pretendemos nos debruçar durante o curso sobre esses problemas, né? Ou os problemas que a cosmovisão determina. Muitas vezes passa desapercebido. Por exemplo, todos nós repetimos que somos Homo sapiens. Homo sapiens é o nome da espécie humana, o nome científico da espécie humana. Mas qual é a cosmovisão que está baixo no alicerce disso? Né? As pessoas gostam de dizer por trás disso. Eu digo no alicerce, portanto, por baixo disso. A visão é que nós somos um animal como outro qualquer. Por isso é que temos um nome de uma espécie, como as outras espécies também têm nomes. Dentro de uma coisa que a gente chama taxonomia, que é a classificação, taxonomia zoológica, que é a classificação dos animais. Então, quando nós dizemos Homo sapiens, estamos nos colocando como animal. E quando dizemos somos um animal racional, o que é que estamos dizendo? Que somos um animal. Né? E cometemos dois erros. Primeiro, porque não somos racionais plenamente. Né? Somos racionais, sim, porque desenvolvemos muita ciência, muita tecnologia, muitas obras no campo do direito e da filosofia que exigem razão.
mas não somos plenamente racionais, porque se fôssemos racionais, o mundo era um paraíso e uma maravilha. Não somos racionais porque nos matamos sem motivo. Não somos racionais porque cometemos absurdos. Então, não somos dotados de razão, mas não somos guiados pela razão. Somos guiados pelas paixões, e a psicanálise diz, pelas pulsões. Pulsões são impulsos que vêm do inconsciente. Se somos governados pelo inconsciente, então não somos governados pela razão, porque a razão não é inconsciente. A razão é governada por impulsos básicos que a psicanálise chama de pulsão de vida e pulsão de morte. E vamos nos debruçar sobre a cosmovisão e as repercussões que elas têm em todas essas coisas. Eu dizia que o erro era duplo. Um dos erros de dizer que somos animal racional é dizer que somos racionais. O outro é dizer que somos animais. Do ponto de vista cristão, a criação primeiro fez todas as outras coisas. Separou as águas do abismo e criou estrelas, e separou a terra das águas e criou os animais, e depois criou o homem. Foi a obra-prima da criação em último lugar, e separadamente. Então, essas coisas, muitas vezes, os cristãos não se apercebem. Né? Então, outra coisa que influencia tudo, toda a nossa capacidade de raciocínio, de percepção e de compreensão, que uma coisa é perceber, tem coisa que a gente nem percebe. A gente pode nem perceber quando diz que somos animal racional, quando diz que somos homo sapiens, podem não perceber que isso está ligado a um tipo de cosmovisão que muitas vezes nós achamos que não é a nossa. Né? Mas não é só a percepção, também a compreensão. Tem coisa que a gente percebe, mas não compreende o significado. E a gente pode compreender o significado e não compreender o alcance, ou seja, até onde vai, até onde isso significa. Então, nós temos programada essa reflexão. Mas outra coisa tão importante quanto a cosmovisão para determinar toda a nossa compreensão do mundo são as metodologias. Uma coisa é quem olha para a realidade achando que o saber tem uma base empírica. O empirismo é a ideia de que a gente sabe das coisas que passam pelos sentidos. Ou porque a gente vê, ou porque a gente ouve, ou porque a gente explora com tato. Né? Um cego pode conhecer uma cédula pelo tato, né? Ou pelo olfato, e realmente muito do nosso conhecimento tem essa relação. Mas o conhecimento não é só a constatação. Uma coisa é a gente sentir um cheiro pelo olfato, portanto, é uma manifestação empírica, e a gente dizer, olha, o feijão está queimando. Aí o empirista, a pessoa que acha que o conhecimento vem da sensibilidade, é sensorial, diz, olha aí, como todo conhecimento é empírico. Você sabe que o feijão está queimando porque sentiu o cheiro. Mas os racionalistas dizem que não é bem assim. Que você não apenas sentiu o cheiro, você interpretou o cheiro. Alguém que não conhecesse feijão, digamos, um esquimó, nunca viu um feijão lá no polo, ou pessoas de outras culturas que nunca viram feijão, podia sentir aquele cheiro e não saber o que era. Então, o racionalista diz que tem uma elaboração pela razão das coisas que a gente é sensibilizado por elas, das coisas que nos sensibilizam. Pretendemos nos debruçar sobre isso. Né? Então, cosmovisão e metodologias. Eu estou citando o empirismo e o racionalismo, mas a coisa é mais diversificada e mais rica. Né? Vamos ver o racionalismo crítico do Popper e vamos ver o racionalismo pós-crítico, que são coisas que a gente vai explicar no curso. E eu pretendo ter um diálogo com as pessoas, inclusive ter um encontro presencial mensal, para que eu possa, na diversidade de pessoas que participem do curso, diversidade assim, porque pode ter um professor, pode ter um estudante, pode ter gente que tem muita escolaridade, pode ter gente que não estudou nada, e a gente pode precisar traduzir essas palavras, e uma conversa presencial facilita muito isso. Né?
porque o objetivo é ter a possibilidade de alcançar um público diversificado. Bom, mas também é preciso distinguir o tipo de conhecimento. Hoje se fala muito que é científico. Isso aqui é a ciência que diz, então você não pode discutir. E vamos discutir o que seja a ciência. O que é mesmo que é ciência? Você está dizendo que isso é ciência, mas para ser ciência, o que é preciso? Por outro lado, a ciência tem porta-voz? Quem é que fala em nome da ciência? Não, quem fala em nome da ciência é a comunidade científica. E a comunidade científica tem um porta-voz? E a comunidade científica é homogênea? Todos os membros da comunidade científica pensam do mesmo jeito? Ah, sim, em alguns campos. Na matemática, você pode dizer isso. Matemática não tem muita polêmica. 2 e 2 são 4 para todos os matemáticos. Matemática não tem ismo. Mas nem toda ciência, ou que se apresenta como ciência, é assim. Até a física, que também é muito homogênea na física clássica, a física tem uma briga muito grande na ponta da física, né? No extremo da física. Porque tem o pessoal da teoria do Big Bang, tem a teoria das cordas, tem a teoria das bolhas, brigando umas com as outras. Né? Então, a coisa não é assim. Por exemplo, o evolucionismo é ciência? Predomina na ciência. Mas não é só quem aceita o evolucionismo que é cientista. Tem cientista do design inteligente. E tem várias discussões, e ciência não é um campo pacífico. Ciência é o lugar da discussão e do debate. A ciência cresce corrigindo o erro. Como é que corrige erro? Debatendo. Debatendo e fazendo experiências. Nós pretendemos nos debruçar sobre isso. Com relação ao evolucionismo, eu me surpreendia, hoje já não acontece isso, quando eu via pessoas inteligentes e cultas, estudiosas da área, que não sabiam que existe um problema entre o evolucionismo e a segunda lei da termodinâmica, da física. Pretendemos explicar isso no curso. Que não existe um problema para o evolucionismo e a teoria do design inteligente com a tese da complexidade irredutível. Pretendemos explicar isso, que o Ricardo explicava muito bem. O Ricardo faleceu há pouco tempo e explicou isso muito bem uma vez na nossa igreja. Bom, e tem toda uma bibliografia nessa área e pretendemos indicar bibliografias e produzir textos. Bom, mas além da cosmovisão e das metodologias, nós pretendemos e precisamos ver a linguagem, o vocabulário em uso. E o nome disso é léxico. Né? E pretendemos ver como é que as palavras se articulam. E o nome disso é sintaxe. Então, hoje está se querendo impor palavras, criar vocabulário oficial. Então, você já não pode usar certas palavras, porque não são corretas. E precisamos ver isso. E o que é que se pretende com isso? Porque as palavras são como o tijolo de uma alvenaria que é o pensamento. Quando você pensa como cristão, ou como budista, ou como agnóstico, ou como ateu, isso é um pensamento, é uma doutrina. E como é que você construiu, ou alguém construiu para você essa doutrina? Pegando palavras, dando significado às palavras e articulando as palavras umas com as outras. Então, pegar palavras é o tijolinho da alvenaria, que a alvenaria é essa, o pensamento, a doutrina, a teoria. E como é que esses tijolinhos se articulam? Segundo uma determinada lógica. Então, pretendemos ver isso. Quando a pessoa diz igualdade, o que é que ela acha que é igualdade? É todo mundo ser igual? Ou é igualdade proporcional? Proporcional a quê? Proporcional ao mérito? Proporcional à necessidade? E o fulano é cego. Nós devemos tratá-lo do mesmo jeito de quem enxerga? E o fulano não estudou, não sabe certas coisas. Devemos exigir dele tanto quanto exigimos de quem sabe das coisas? Então, essa ideia de igualdade, por exemplo, e a ideia de liberdade, o que é ser livre?
é não ter obstáculo ao desejo, então ele pode ser escravo do desejo. O que é ser livre? É estar em sintonia com a razão? Qual razão? Então, vamos ser escravos de alguma razão? Então, pretendemos nos debruçar sobre isso, né? E o léxico e a sintaxe. Isso tudo no contexto do que estão chamando uma era pós-cristã. Quer dizer, o mundo está deixando de ser cristão, principalmente na Europa, mas já está chegando nos Estados Unidos e por aqui, né? E vamos ver que tem, contrariamente a essa era pós-cristã, tem um avivamento. Tem também muito avivamento, né? E vamos ver o que é isso. Será que avivamento é dançar, sapatear, gritar? O avivamento é uma coisa espiritual que pode ser silenciosa e tranquila, né? Então, vamos ver o problema da secularização da cultura e o problema de uma crescente intolerância. A gente diz que o mundo todo está conflagrado, as famílias se dividem, as vizinhanças se dividem, o ambiente de trabalho é um ambiente de hostilidade entre colegas. E vamos ver qual é a razão disso tudo. Quais são os limites da tolerância? O que é ser tolerante e qual é o limite da tolerância, né? E também vamos ver o que seja ateísmo, agnosticismo, deísmo, que são parte das ideias conflitantes. E vamos nos debruçar sobre tolerância e intolerância, vamos examinar algumas das ideias conflitantes. Vamos examinar o que seja teísmo e deísmo, essas coisas que eu acabei de citar. Mas quais são os objetivos do nosso curso? Isso aqui está um verdadeiro programa de curso. Então, os objetivos são compreender, conhecer e compreender as bases do relativismo cognitivo e axiológico, do humanismo, do movimento identitário, que é esse movimento, quem é homem, quem é mulher, quem é preto, quem é branco, né? E o que é que isso significa, que repercussão isso tem, quais são os objetivos disso e tal. E vamos buscar a historicidade dessas coisas, como é que começou isso. Quando as pessoas dizem, por exemplo, nós defendemos uma família que não seja patriarcal, uma família poligênica ou polígama, ou algumas outras mudanças culturais. De onde é que isso vem? Como é que isso começou? Quem foi que trouxe essas ideias? Então, vamos dizer, isso é a historicidade dos fatos, dos movimentos. Movimento feminista, movimento tal, né? E vamos ver contradições e impasses, porque toda doutrina, toda teoria tem alguma contradição, tem algum impasse, que em filosofia recebe o nome de aporia. E vamos tentar compreender tudo isso. Então, as palavras, estava dizendo há pouco, são o tijolo da construção das ideias, das doutrinas, do pensamento em geral, e algumas dessas palavras merecem atenção especial, como liberdade, igualdade, justiça, verdade, ciência, progresso. E como é que essas palavras podem ser modificadas, condicionadas a algum adjetivo? Por exemplo, liberdade absoluta. O que é isso? Isso é necessário, né? Por que as pessoas apelam para isso quando querem contestar o que está sendo posto como verdade sem precisar ser absoluta, né? Então, vamos ver quais são os pressupostos inevitáveis nas ciências humanas. Agora estamos especificamente nos dirigindo às ciências humanas. Sociologia, antropologia, história e psicologia e tal. Então, esses pressupostos estão nas metodologias, estão na cosmovisão, estão naquelas coisas que nós já teremos examinado quando chegarmos a esse ponto. E alguns pressupostos que condicionam o pensamento humanístico.
que são o pressuposto antropológico. Porque toda doutrina, digamos que você vê uma doutrina econômica, quando o economista diz que a economia deve ser assim, uma doutrina jurídica, quando o jurista diz que o direito é assim, ou deve ser assim, uma doutrina pedagógica, quando o pedagogo diz que o ensino e o aprendizado devem seguir tal caminho, tudo isso tem um pressuposto. Quem é a pessoa? Eu diria, pressuposto antropológico. Quem é o homem? O homem aqui não quer dizer macho, né? Porque no português o masculino também é neutro. O homem aqui quer dizer o ser humano. Então, quem é o homem? Tem até um livro de um professor de filosofia italiano que diz o homem, quem é ele? Toda teoria econômica, jurídica, antropológica, pedagógica, econômica, toda teoria filosófica tem uma ideia de quem é o homem. Você não você não planeja uma sociedade, uma economia, uma lei, sem saber para quem. E para quem? É para o ser humano. Né? O Platão pensou a república e depois se arrependeu. Então, hoje as pessoas estudam e elogiam esse livro do qual ele se arrependeu. E não contam os professores, não contam, e alguns não sabem, que ele se arrependeu de um livro dessa grossura, A República, que era tudo administrado como ele achava que seria justo. Depois ele escreveu outro livro que os professores não comentam, muitos deles nem sabem que existe, que é As Leis. E ele disse que fez um diferente, porque aquele primeiro, A República, seria para sobre-humanos. Pessoas humanas não iam aguentar viver naquele sistema justo e maravilhoso da República. Né? Que eu, por exemplo, não acho justo nem maravilhoso. Né? Então ele escreveu outro livro, outro modelo político, pensando num conceito antropológico, num conceito de homem diferente. Então, o conceito de homem está por trás das teorias políticas, sociais, econômicas, filosóficas e tal. Né? E vamos ver qual é o pressuposto antropológico e também qual é o pressuposto de sociedade. Nós pensamos qualquer ideia para o homem vivendo numa sociedade. E como é uma sociedade? Qual é a dinâmica de uma sociedade? Vamos também nos debruçar sobre isso. Qual é o pressuposto da história, portanto, da mudança na sociedade? Porque história é mudança no tempo. Portanto, mudança da organização social, política, econômica, jurídica, pedagógica. Então, qual é a dinâmica? Como é que nós entendemos que seja, ou deva ser, ou possa vir a ser, a dinâmica da história? E vamos nos debruçar sobre o pressuposto ético. O que é moral para nós? O que é ética? O que é um valor ético ou moral? Há, no campo da filosofia, uma distinção entre ética e moral. Mas não é unívoca. Também, dentro da filosofia, tem quem junte as duas coisas. Né? E vamos ver também isso, se ética e moral devem ser unificadas ou separadas. Bem, então, temos ainda um pressuposto sobre qual é a linha de pensamento, qual é o pressuposto do tipo de raciocínio que vamos fazer. Se levamos que é a empiria ou é o racionalismo, se vamos raciocinar que a dinâmica da história é o conflito, ou é outra coisa, isso também vamos nos debruçar, e vamos nos debruçar sobre a metodologia. Então, como é que a gente deve fazer para compreender o mundo que a gente observa diretamente e para compreender as teorias sobre o mundo? Quando eu digo o mundo, eu digo a realidade material e a realidade do mundo das abstrações, a realidade das ideias, das teorias, das filosofias. Tudo isso é parte do mundo, na linguagem que eu estou usando aqui. Né? Então, as lives deverão ter uma periodicidade mensal. Todo mundo é muito ocupado, nós não estamos convidando as pessoas para fazer um sacrifício extraordinário, não. Uma vez por mês, se debruçar sobre esses temas,
Vamos produzir pequenos textos e lives, que para a pessoa ver durante um mês não é uma sobrecarga pesada de jeito nenhum, né? E as lives são mais ou menos a duração que nós temos usado nos estudos bíblicos, que vão continuar os estudos bíblicos na periodicidade e no horário. Vamos continuar todo domingo, de 9 às 10, tendo um estudo bíblico, que não se mistura com esse curso, né? E uma vez por mês vamos ter esse curso no outro horário, para não tomar o lugar do estudo bíblico. E nós pedimos que quem queira participar se inscreva e diga se é membro de alguma igreja, qual igreja, se é estudante, se é professor, se exerce alguma outra função, se é pai, se é filho, se é cônjuge, se tem esposa ou marido. E por que estamos perguntando essas coisas? Porque para eu me dirigir às pessoas, inclusive seria bom que eu soubesse a escolaridade da pessoa, para eu ter uma ideia mais ou menos de como é que eu devo conduzir as nossas reflexões para alcançar essa pessoa, eu preciso saber alguma coisa a respeito da pessoa, né? Porque uma coisa é se eu estiver falando só para estudantes e professores. Outra coisa é se eu estiver falando também no meio, tiver pessoas que não são nenhuma dessas duas coisas. Também preciso saber se tem algum pastor, algum padre, alguma pessoa que exista alguma liderança também no meio do curso, para que eu possa atender às demandas que eu possa esperar. Eu acho que se o sujeito é professor, ele pode ter determinadas demandas. Se o sujeito é estudante, ele pode ter outras demandas. Eu posso pensar numa maneira de atender essas demandas. A duração do curso vai depender dos interesses dos participantes, mas nós estamos pensando em até maio. A Josefina fez uma lista aqui de avisos que nós podemos dizer. Essa live de hoje é introdutória ao curso que vamos oferecer, né? O curso é Estudantes, Professores e Cristianismo, e o Cristianismo. Mas as lives relativas ao curso serão gravadas e, portanto, não vai competir com as lives dos domingos. Serão disponibilizadas uma vez por mês nas sextas-feiras. Sexta-feira a gente deposita a live no canal para as pessoas que têm interesse poderem ver ou direto logo na sexta-feira ou no fim de semana, né? E as informações pertinentes ao curso estarão no primeiro comentário. O comentário vai no canal. No canal a gente posta o texto, a mensagem, e faz um comentário. Nós podemos fazer comentário como qualquer pessoa que queira entrar no canal pode fazer, né? Quem tiver interesse de participar, se inscreva, e a inscrição não tem nenhum custo, né? Não cobramos nada de ninguém. E a inscrição ajuda a promover o canal, né? E convide outros colegas, irmãos na fé ou irmãos no sangue, a fazer a mesma coisa, a se inscrever também. E ao final da live, deixar os comentários, o nome completo, a instituição, a igreja, a faculdade, outras instituições a que pertence. E é importante para nós sabermos também quantas e quem estamos alcançando, não só para dirigir o nosso texto, as nossas reflexões, mas também para saber o alcance que estamos tendo, né? E quem queira mais algum esclarecimento, pode me mandar para o meu e-mail particular. Rui, o Rui é com I, não é com Y. Depois do Rui tem um ponto, depois Martinho, com NHO, @terra.com.br, com o título Curso. Você bota tudo isso e bota o e-mail, o endereço eletrônico, rui.martinho@terra.com.br, e bota curso, para eu saber do que se trata, porque hoje tem muita armadilha na internet, tem coisa que a gente nem abre. A gente viu uma coisa no e-mail, é alguém que é desconhecido, não está na nossa lista, e eu tenho até medo de abrir.
Então, você bota lá, curso. Né? Essas coisas vão estar no primeiro comentário e as pessoas que ouvirem também poderão fazer os seus comentários. E agora vamos estabelecer alguns limites. Né? A ideia é alargar o alcance, é abrir o máximo possível, mas não quer dizer que não tem algum limite. Tem. Sempre é preciso ter algum limite. Né? E o limite é, o nosso tema é estudantes, professores e cristianismo. Ou seja, qual é a relação entre as ciências, as filosofias, as teorias, as mudanças culturais, as novidades no mundo dos comportamentos que são analisadas nas escolas e nas igrejas, seriam analisadas no nosso curso. Mas do ponto de vista das ciências humanas e das ciências naturais e do cristianismo. Qual cristianismo? O cristianismo revelado, não da denominação A, B ou C. O objetivo é tão somente esse. Então, não vamos aceitar a introdução de temas que fujam a esse objetivo. Já no canal de estudos bíblicos, alguém postou uma matéria que não era do campo dos estudos bíblicos e a Josefina respondeu amavelmente que aquilo ali não fazia parte dos nossos estudos e nós já estamos avisando que tratar de outra coisa é desvio temático. E nós não podemos aceitar desvio temático, senão os objetivos do curso ficam prejudicados. Né? Até porque pode virar uma arena de debates de outros assuntos e não se fala mais nos nossos objetivos. Né? Então, não vamos incluir qualquer coisa que represente desvio temático. É só a restrição que temos. E agradecemos aos que ficaram até o fim, aos que compartilharam ou venham a compartilhar. E convidamos a formular suas perguntas, sugestões, seja pelo canal, quando essa gravação for posta no canal, no nosso canal, ou pelo meu e-mail particular que eu mencionei aqui. Muito obrigado. O convite para que se inscrevam no curso e para os que fazem parte dos estudos bíblicos, continuem nos estudos bíblicos. Já no próximo domingo voltaremos aos estudos bíblicos. E nos estudos bíblicos não vamos abordar esses assuntos, porque não tem motivo para fazermos dois estudos paralelos da mesma coisa. Né? Estudo bíblico é uma coisa, esses estudos que eu chamei de estudantes, professores e o cristianismo, na verdade são estudos humanísticos. Estudo das ciências humanas e do impacto das ciências da natureza e outras coisas nas ciências humanas e na sua relação com o cristianismo. Muito obrigado. E agora nós vamos encerrar a gravação e poderemos dialogar com os presentes na hora da gravação. E poderemos dialogar depois da gravação, quando a gravação for posta no canal. Muito obrigado e até a nossa próxima reunião.